E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dose Certa. Hoje a gente vai fazer do jeito certo, vamos se apresentar. Eu sou o Axel Alencar. Sou Leonardo. Diogo Barbosa. Breno Bezerra. E hoje a gente vai falar sobre PBL. E aí você tá vendo esse vídeo assim e fala o que é PBL? É um método de estudo, né? Sistema de aprendizagem, né? Sistema de aprendizagem. A gente tem o tradicional, o ensino tradicional, em que o aluno vai lá, senta na sua cadeirinha, o professor dá aula para você e você está estudando lá. E a gente tem o PBL, em que o aluno ele é ativo. E é o protagonista dessa nova história. Sim. Comprou a ideia. Ele não tem como dar um migué. Ele comprou a ideia. Cara, aí eu já discordo, porque o PBL é que o aluno tem como dar o migué. É uma... Comprou a ideia o Brent, viu? Sim. Breno, tu entrou direto na faculdade, né? Sim. Saiu do ensino médio. Saí do ensino médio para a faculdade e me deparei com... Lá na faculdade que a gente estuda, eles... Não é PBL, né? Porque o PBL seria um tipo de sistema, que é o aprendizado baseado em problemas, né? Learning Based Problem, né? É o contrário, né? Problem Based Learning. Aí, e o nosso seria algo mais integrado, tem tanto PBL quanto outros, né? Mas eu entrei na faculdade já nesse sistema, essa metodologia ativa, e eu achei assim... No começo é difícil, né? Porque a gente sai do sistema tradicional, que é aquele que o professor dá aula pra gente, a gente só tem que chegar lá, sentar e acompanhar no livro, né? Escrevendo. E já no PBL, pelo menos nas aulas mais teóricas da gente, a gente tem um tutor que vai nos guiando, aí ele abre um problema, né? Sei lá, Diogo está passando mal, sentindo dor abdominal em algum lugar. E Sacanagem. na parte de cima. Aí o que é? Aí de acordo com esse problema a gente vai traçando os objetivos, as perguntas, né? Depois a gente traça os objetivos que a gente estuda em casa. Aí essa parte que eu discordo do Léo, que eu acho que dá pra dar mais migué, né? Eu acho que não, cara. Dá. Só se a pessoa querer se enganar, porque o Não, seguinte... aí sim. Porque na teoria é muito lindo, porque a pessoa tem que estudar todo o problema, ela tem que meio que dar aula para os seus integrantes do grupo, né? Você, querendo ou não, vai ter que estudar algo para passar um pouco do conhecimento que você aprendeu. O tutor ali só fica lá com um intermediador, ele só fica ver se realmente você tem algum conhecimento. Se a pessoa não estudou nada, como que ela vai conseguir se expressar ou passar uma ideia? Mas o legal é que o intermediador ele cobra, né? Se for um bom tutor. Sim, tem. Aí o problema o maior problema que eu acho da metodologia ativa hoje é desculpa aí alguns professores, mas é a falta de habilidade de alguns professores de lidar com esse sistema, que não sabem. Eles que têm que pedir desculpa pra todos. Não é o contrário. Porque muitos, tipo assim, nos primeiros períodos eu não notei muito isso, mas agora no finalzinho desse ciclo básico eu notei muito isso, de tipo, o professor, ele só chega lá e não cobra, não faz nada, é isso aí mesmo. Tá certo que a gente tem que ir atrás, mas eu acho que o tutor, né, ele tem que, além de dar um incentivo, dar um rumo. Porque às vezes a gente abre um problema lá, a gente acha que é uma coisa, e aí ele não dá um rumo, não dá uma direção. Tem uns objetivos que são passados pela própria faculdade, que a gente tem que abrir naquele dia. Só que aí a gente vai abrir outro. Eu vi que tinha grupos, as P's, né, que a gente tem as práticas. Enquanto a P1 tinha um problema, eu abria 2 problemas, a P2 era só um problema. E em teoria, os professores tinham que estar alinhados, né? Cada um. Aí um desses problemas que eu vejo é isso, porque, aí igual você falou, Léo, se o professor cobrar, realmente, igual tinha professores nos meus primeiros períodos que realmente cobravam, ele sabia que tu não estudou. Mas se o professor não cobrar, é só tu chegar lá com um resumo, que a gente pode levar o nosso resumo próprio, né? Você chega lá com um resumo que outra pessoa fez, aí na sua parte tu lê lá. A diabetes é uma doença que aí pronto. Aí tu dá a contribuição. O professor não vê mesmo? Mas uma coisa você falou, até um certo ponto tava dando certo. No início, no primeiro, no segundo, no terceiro, a coisa começou a desandar tem pouco tempo. Queira que não, eu penso assim, que você estudava obrigatório, você tinha que passar um conhecimento para os seus integrantes e acabava que quando chegava na nacional, você tinha
ou pelo menos um conhecimento superficial daquele assunto, né? Você mais ou menos porque ele te força a estudar. Já no outro tipo de método tradicional, a pessoa era passivo. Ela não só recebia informação. Antes da prova, tirava nota boa. Eu vou dar o meu parecer, que eu já dei aula no sistema tradicional, já dei aula no sistema PBL, já tive aula no PBL, tive aula tradicional. Minha primeira graduação foi tudo tradicional. No início eu abominava, igual vocês estão falando aí da dificuldade. Tu abominava o quê? O PBL, porque é uma mudança muito radical, né? Você sai de um sistema que é tradicional, onde um professor é o protagonista, como vocês falaram, do negócio, ele transmite o conhecimento, você só assimila aquele conhecimento e isso é cobrado baseado naquilo que você foi ensinado. No PBL, você é que é o ator do negócio, é você que protagoniza todo o trabalho. É mais oneroso o aprendizado, porque você tem que buscar informação, você tem que correr atrás. Você muitas vezes não tem esse direcionamento, mas aí não é porque o sistema é falho, é porque a aplicação do sistema que está sendo falha, né? Igual o Léo falou. Se você seguir o PBL como ele tem que ser seguido, a ferramenta é incrível. Você não vive também. Você não vive, você vai viver em prol de estudar, de correr atrás e tal, como o colega Breno aqui já falou. Lá no início a gente teve bons professores que compraram a ideia, aplicavam a ideia do jeito certo, até porque seguiam todo um protocolo que foi bem desenhado para aquilo e tal. Aí chegou nesse quinto período que a gente está, e eu, como representante, tomei muita pancada disso aí, porque eu não aceitava ver o sistema que estava vindo até bem ser aplicado agora de uma forma como você falou, de qualquer jeito, seja feita aí à vontade do aluno. E o aluno sempre vai procurar o quê? Mais facilidade, né? Então, eu sou totalmente hoje a favor, gosto, acho uma metodologia muito boa, mas desde que ela seja bem aplicada. Porque se você pega um cara que não tem aptidão para estudar, não tem vontade, não tem interesse, a probabilidade dele ir mal, dele desistir é muito grande. Né? Porque até no sistema tradicional, ele pode até não querer, mas ele tá lá na aula, uma coisa ele vai escutar, Sim. uma coisa ele vai ouvir, tipo, ele vai ouvir alguma coisa sobre a diabetes que vai ficar na cabeça dele. E ele sabe que antes da prova ele tem que estudar e bem naquela matéria específica, né? A gente tem prova, mas a gente tem muita avaliação fora a prova, né? Atitudinal. E às vezes dá pra ele ir um pouco mais mal na prova e mesmo assim passar. No sistema tradicional é muito difícil você desenvolver um senso crítico no aluno. Eu acho o aluno ele simplesmente entendia que o diabetes era isso, ponto final, porque foi vomitado para ele aquele livro. É a visão que o professor passa. A visão do professor vai ser reproduzida. Por que muito professor conseguia além, eu vou um pouco além, conseguia catequizar, manipular a mente de alunos, né? Uma fonte de transformação, porque ali é repassado aquilo que ele acredita. Quando eu vou para o PBL, se você realmente aplica o conhecimento, você vai para diferentes fontes, você vai ouvir diferentes versões, você vai ver então você começa a ter um ponto crítico muito maior, né? Você indaga o seu professor, mas professor, eu vi um outro artigo que falava num contraponto. Então você criou uma mente que em teoria ela é mais pensante, ela acumula uma informação com mais facilidade porque ela distribui agora, ela aprende no audiovisual, ela aprende no livro, ela aprende no podcast, então, né, você tem uma gama de conhecimento muito mais rica, muito mais embasada e que tem um senso crítico muito constante, porque a todo momento eu estou me indagando, mas e se? Mas e se? Porque agora sou eu que sou o protagonista da história. Então é isso que me fascina no PBL. Mas tem que ser bem aplicado. Sim. Cobrado, né? No PBL, eu vim da enfermagem, que também estava no método tradicional. E aí eu cheguei aqui na medicina e dei de cara com o PBL. Eu já tinha uma base, entrei no primeiro período, já tinha uma base do que eu tinha que estudar, porque eu já tinha cursado outro curso da saúde. E aí, pra mim foi mais fácil esse início. Porque aí eu pensei da seguinte forma, na hora que eu entrei, eu falei, cara, quem é bom aqui vai ser muito bom, Sim. porque vai estudar, vai Sim. fazer tudo do jeito certo. Mas quem é vagabundo aqui também pode se dar muito bem. Porque como o Breno falou, a gente tem uma grande parte da nota que é de atitude, com as atitudes que você tem no seu dia a dia. Seja ela na PG, seja ela nas práticas de saúde, seja na UBS, ou no hospital. E uma pequena parte você tá lá na hora da prova. E aí, mas o que mede conhecimento, eu até concordo em parte, porque o que mede conhecimento não é a prova.
Que às vezes você tá ansioso, aconteceu, não dormiu Sim. bem, e você vai mal numa prova mesmo sabendo do assunto. E aí fica muito essa dualidade. Quem é bom vai ser bom, mas quem é ruim também pode ser bom. Sim. E às vezes quem é bom também vai ser ruim, vai ser prejudicado, igual você falou. Na prova, né? Dia de nervosismo. O nosso sistema, por exemplo, a nossa. Chega um pouquinho para frente, eu acho que você. Eu desculpo. Nosso sistema de avaliação, por exemplo, né? Igual a que você falou. Você tem um conteúdo denso, altamente pesado, uma carga de estudo pesadíssima, e você é cobrado com 15 questões numa prova. De uma disciplina que, em teoria, ela abraça uma gama de outras disciplinas. Sim. No nosso caso, que é para quem talvez não seja está assistindo, que não está no método tradicional, especificamente na nossa rede de ensino, que é o Grupo AFIA, o ITEPAC e tal, nós temos uma disciplina de SOI, por exemplo, né? Sistemas orgânicos integrados. Que são várias áreas que envolvem bioquímica, anatomia, fisiologia, fisiopatologia, e todas essas que, em teoria, cada uma daria para fazer uma prova de 30, 40, 50 questões, cada uma, Fácil. e nós temos uma só de 15 para representar todo mundo. Cirurgia agora. Juntou que Clínica é cirúrgica. habilidades médicas Sou com contra clínica também. cirúrgica. E aí a gente tem uma prova que é assunto pra caramba. Paramentação, antisepsia, testes. Não avalia E aí tem condições. 5 questões de cada. Não avalia. Isso aí foi uma das indagações que eu fiz lá pro diretor. Na época de uma reunião que a gente fez, veio uma moça que foi ela também que acho que idealizou, não me lembro agora o nome, mas a reunião foi com o professor Célio, o nosso diretor e tal. E eu perguntei por quê? Porque do meu ponto de vista, que sou leigo, aluno, parece que é um negócio que é para economizar e cortar custo. Para eles não, é porque o raciocínio tem que ser integrado, já com o método da PPL, pererê. Achei sendo bem transparente aqui, achei bem conversa para boi dormir, entendeu? E no fim das contas, quem sai prejudicado é o aluno, porque te sobrecarrega de conteúdo, te sobrecarrega de material, no fim das contas você não é cobrado por aquilo, então é inútil fazer isso aí. Porque, por exemplo, agora a gente tem sistemas orgânicos integrados, que é SOI, que seria a nossa base teórica da fisiopatologia das coisas, seria endocrinologia, hoje nós teremos neurologia, né, seria a parte de patologia hoje no 5º período. Nos primeiros períodos seria a parte de anatomia, fisiologia, bioquímica, e a gente também tem habilidades e atitudes médicas, que seria a semiologia, né, Do tradicional. do tradicional, é. E aí a gente também tem clínica cirúrgica 1, que é a introdução à prática cirúrgica, e também tem IESC, que é Integração e Ensino de Serviço de Comunidade, que seria projeto de extensão, seria mais essa área de... É IESC mesmo, né? Legislação. Legislação em relação a SUS, a Brasil, UBS, toda essa questão. Igual o Diogo disse, agora a gente está estudando endócrino. Cara, uma prova de endócrino. Meu Deus. Meu irmão, se tu for fazer uma No prova um tradicional, né? Se o professor realmente quiser puxar, pegar pesado, moço, pega só uma diabetes. Moço, tem coisa demais. E aí você vai ter uma prova que tem 2 questões sobre Sim, e no tradicional a gente tem uma matéria de endocrinologia, a gente tem uma matéria de bioquímica. Inclusive, eu nunca tive medo de reprovar nada, nem nada na minha vida, seja ensino fundamental, médio ou superior. Mas quando chegou na universidade, peguei bioquímica, eu falei, na barriga. Tô com medo. tô com medo? Eu tava fazendo cálculo para não reprovar, e eu sempre fui um aluno bom. Meu amigo, primeira prova, acho que eu tirei 4, alguma coisa. Eu falei, minha nota mais baixa na faculdade. Aí, eram 3 provas. Segunda prova, eu tirei 6. Aí eu falei, porra, caralho. Aí eu tava fazendo cálculo na última prova, que a professora também era um pouco preciso. Aí eu falei, se eu não tirar esse tanto de nota aqui, acho que era uns 7, alguma coisa que eu tinha que tirar. Aí, graças a Deus, eu tirei 9,9. Nossa. Aí ela não fechou minha nota. Foi bem. E passei, mas eu nunca tinha ficado com medo de reprovar. E assim, aí a gente pega e estuda aqui um pouquinho de bioquímica, aqui no método PBL, e o aluno já sai feliz, velho. É um mundo, é uma matéria só pra ele. Você passa 6 meses estudando só aquilo. Sim. Mas, assim, aí eu acho que quando é aplicado bem feito, eu acho que é muito proveitoso. Porque, por exemplo, às vezes você pode pegar um professor de bioquímica muito bom e ele dá tudo de bioquímica, você sai de lá sabendo muita coisa. Tá show. Você pode pegar um professor de bioquímica que é muito bom, mas não sabe explicar a matéria. E você não aprende nada. E você pode pegar um professor fraco, que não vai ensinar só o básico. Eu acho que para o aluno que realmente estuda, que vai atrás, o que eu acho bom do sistema do PBL, por exemplo, da metodologia ativa,
é que eu assimilo as coisas muito assim... Eu quero entender o porquê que acontece. Eu não gosto só de... O que eu A odeio, essência. o que eu odeio de anatomia é que o nome é isso porque é isso. É porque é. É fêmur porque é Tem que fêmur. decorar e pronto. Não, eu não gosto de decorar, eu gosto de entender o porquê. E quando você pega uma fisiopatologia, você entende direitinho o porquê que acontece cada coisa, cara, isso fica na minha mente assim, e eu não esqueço nunca. E o que eu acho bom é que, como a gente vai atrás, eu posso fazer essas questões, eu posso me indagar. Mas por que tá isso aqui? Aí eu vou lá em outro livro e vejo, tem um livro mais complexo que eu... Ah, não, então é por isso, é por isso, é por isso. Eu acho bom isso. Às vezes a gente tem um professor mais simples, né, mais fraco, ele só entrega ali e você, tá bom, é isso, então. O que eu acho bom do PBL é que você tem essa possibilidade de ir mais fundo nas coisas. E além disso, eu acho que você sai da faculdade sabendo onde pesquisar. Você tem boas fontes de pesquisa. Você corre atrás. Eu, no primeiro período, eu tinha muito... Primeiro eu fiquei com muita dificuldade. Cara, onde que eu vou buscar? E os professores... Tive a professora mestra Raquel, doutora Raquel, um amor de pessoa. Magnífico. Magnífico. Não, perfeita. E ela me falou as boas fontes de livros, né? Tem o Guyton de fisiopatologia. E realmente eu tinha ouvido de outros alunos, não, eu estudo fisiopatologia por esse resumo aqui, eu fiz fisiologia por esse livro aqui mais fácil. E quando você pega o Guyton, o bicho é muito mais completo. Então, você tem um tutor para te mostrar onde você buscar uma boa fonte. Sim. Eu acho que é muito importante. Porque, querendo ou não, a gente vai sair da faculdade, a gente não vai saber tudo. E quando a gente chegar para um paciente que a gente não sabe o que ele tem, assim, mas a gente tem que ter uma base e tem que saber onde pesquisar essas boas fontes. Eu vou pesquisar lá no site do Drauzio Varela. Lá muito simplificado, não tem nada, né? Porque pra gente, pessoas leigas, né? A gente vai sair como profissional. A gente tem que pesquisar como profissional. E o que eu acho bom é isso. Hoje eu sei onde buscar boas fontes, eu sei onde tem. A gente tem um sistema de biblioteca virtual que é incrível, tem vários livros. E fora outros sites, como buscar bons artigos. Tem bons artigos, tem artigo ruim. E tem gente que não valoriza essa disciplina, por exemplo. Isso aí quem ensinou para nós foi MEP. MEP. Né? Mas todo mundo odeia MEP. É porque que não ensina matéria... não, né? É uma matéria que é muito boa na teoria. Quando é bem aplicada. Mas ela ajuda pra... muito, MEP. MEP seria metodologia de ensino e pesquisa, né? Uhum. Seria mais Não. produção de artigos. Né? Só que lá te ensina, por exemplo, como o Breno falou, onde é que eu vou buscar uma fonte confiável? Porque se você entrar na internet hoje, digitar tal assunto, vai aparecer 1 milhão de informações. Como é que eu garanto que uma informação é boa? Sabe por que eu acho que ela, em teoria, é muito boa? Porque, em teoria, é o que tu falou, é perfeita. Mas aí vem o professor e fala, não, você vai fazer uma tirinha por aula. O que é que tem a ver com metodologia Não, de pesquisa? é parte de ensino. Aí a aplicação, eu acho que é muito mais deficitária. Mas A ideia por vejamos. trás é boa. Vejamos, tem mais pontos positivos do que negativos. Porque o aluno quebra a cabeça, ele não tem as coisas de mão beijada. Toma, você vai tirar aqui desse livrinho aqui, ó, você vai tirar. Não, você tem. Às vezes você amplia mais um pouco o seu conhecimento, você vai se aprofunda, mas às vezes você não sabe onde parar, onde até ir. Sim. Né? Acaba você estudando para a próxima APG, próximo problema, enfim. É bastante interessante. Sim. Que era o problema, no meu primeiro período foi isso, até onde eu vou. Porque vamos estudar fisiologia cardíaca, cara, até onde eu vou? Eu Porque tinha essa o dor de cabeça. meu problema era esse. Professor, eu não sei onde eu vou, não. Porque se for estudar tudo, meu irmão, não dá pra você abrir numa segunda-feira pra quinta fechada, não dá tempo, não. Fora as outras matérias. E legal que a gente está fazendo é o nosso ponto de vista, né? É interessante a gente trazer algum professor para vir conversar Isso aqui. é legal. Sim. Vamos Entendeu? buscar algum Você professor. convidar algum professor nosso aí que esteja vendo. Né? Raquel também. Raquel, Tem Karina. vários Né? professores nossos que... Tem, eu Dá um ponto de vista, né, do nosso tutor. Seria interessante, né? Assim, como ele vê também a Fazer visão uma dos alunos. sabatina. Como ele nos vê, né? Como ele vê a gente, né, do outro lado. Porque uma coisa é a gente estar do lado aqui como alunos, como pessoas que buscam conhecimento. Outra coisa é a visão do professor. Sim. Com certeza. E aí quem também já tem mais ou menos um conhecimento sobre o tema, comenta aí no vídeo, né? Comenta, Dá um deixa seu like. Like, Se inscreve. aperta o no sininho. Exatamente. E só voltando bem que o Axel disse da tirinha, né? Eu discordo um pouco. Porque eu acho que é um jeito eficaz de você... Não do jeito que era, porque eu era em grupo, né? E às vezes esses grupos ficam só uma pessoa que faz. Eu acho que era em grupo, né? Era 5 pessoas. Mas eu acho que porque na metodologia ativa tem esse negócio também de outros métodos, né?
você não precisa só escrever um resumo. Você pode fazer uma tirinha, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um negócio. Eu acho que é válido, eu acho que não é ruim. Tipo, dá pra aprender e eu creio que dá pra você fixar melhor. Às vezes você faz uma brincadeirinha ali, você lembra depois um dia. Eu acho que isso eu acho que pode ser positivo. Tem aluno que gosta, né? No nosso grupo é muito amplo, né? Tem pessoas que não conseguem se expressar muito bem, tem vergonha de falar em público, enfim. A pessoa acaba desenvolvendo também outras habilidades, como trabalho em grupo, trabalho em equipe, né? E acaba desenvolvendo também um pouco mais a oratória. Eu acredito que O que nós estávamos falando? É de oratória, né? Isso que eu vi de gente que não sabia falar nada no primeiro, pra agora já tá falando bem. Isso é verdade, isso é uma habilidade. Sim. até em equipe também. Tem gente que não sabia conviver com outras pessoas. Acaba forçando. E a gente, porque Eu não gosto. eu não gosto de gente. Eu vou fazer gostar. Inclusive a professora Raquel brigou comigo. Brigou assim, né? Que eu tava falando demais, as pessoas Deixa os falaram. outros. Mas eles Cala a não boca. sabem, professora. Tô brincando, meus amigos, do primeiro período, vocês sabiam, né? Não, mas aí a gente entra num ponto muito legal, porque o médico, ele precisa saber se comunicar. É. A comunicação, principalmente para um médico, Uma das reclamações que você mais ouve dos o médico pacientes, não olha na minha o cara. médico não sabe conversar, é um rude, um ignorante, né? E aí o PBL, ele pega e ensina, ele meio que obriga. Não ensina, Não, e também aparecem líderes, desenvolve líderes, porque às vezes tem um monte de banda ali, não faz nada e um cara lá vai e se destaca, ou a mulher, enfim. Isso é verdade. Eu acho que é bem, assim, engrandecedor também. Não é bom, o método não é ruim, não. Então, resumo, o PBL é algo muito legal quando você sabe aproveitar e aplicar. Sim, sim. Se alguém tiver dúvida, como eu tive antes de iniciar o curso, eu pensei muito, eu até pedi informação para alguns outros alunos que já estavam mais à frente, e assim, sempre falavam bem, nunca nenhum me desanimou não. Mas se conviver é outra história, né? E no início eu fui muito receoso, mas hoje eu recomendo totalmente. E no primeiro período também eu Você tive tem que muita ser bom. dificuldade. Tive muita dificuldade porque Todo mundo. nunca nem sabia o que era PBL. E a gente foi assim gatilhando e acaba aqui. Mas acho que é de todo mundo, É. né? Talvez alguém que já tinha mais um pouco de conhecimento sobre o assunto, ou que já veio de uma escola que já estava aplicando, beleza, mas quem caiu ali de paraquedas igual a gente... Eu dava aula na Estadual do Goiás, para o curso de agronomia, e dava aula para uma que também tinha na minha cidade, ela era particular, só que a sede dela é no Paraná. E aí eu dava aula para, sei lá, 1000 alunos no PBL. E eles ficavam muito receosos, falando assim, professor, mas o meu conhecimento é inferior ao cara lá da estadual, que tem professor todo dia. E era só eu era o único professor de agronomia do curso inteiro. Caramba. Aí você imagina, como é que você dava todas as disciplinas? E outra que eu não sou especialista em nenhuma. Eu fiz mestrado, mas a minha área de especialização era irrigação e drenagem. Então eu sou bom naquilo, né? Teoricamente. Mas na estadual eu dava bastante outras disciplinas, até porque como eu não era doutor e os outros eram doutores, eles tinham prioridade. Então sobrava, Diogão, sua. Beleza, mas sempre gostei. Que eles eram doutores bons em quase nada. Verdade, não tinha um doutor bom. Eu sempre fui meio que clínicozão na parte da agronomia. Eu dei aula de mecanização, Você que era era um coringa. uma área para engenharia agrícola, eu dava aula na irrigação, dava na fertilidade, dava em culturas. Eu seguia por todos os lados, então eu estudava mais, entendeu? Me esforçava para aprender que tinha coisa que eu não relembrava, né? Estatística mesmo. Só que no fim das contas eu acabava vendo isso aí como benéfico. Já no sistema PBL, era só eu, então era pior ainda, porque até matérias do ciclo básico lá, que porra, não tinha know-how para falar, mas eu tinha que estudar, e eu via os alunos falar assim, mas eu sou inferior ao cara da estadual, da federal e tal. E eu via diferente, eu falava, não é, se você levar o negócio a sério aqui, ó, porque eles davam também tudo muito mastigado. O cara tinha um livro que seguia, tinha as fontes de pesquisa para ele fazer os trabalhos. A maioria não fazia, mas quem fazia, eu via muito diferencial. Daquele aluno para o meu melhor aluno da estadual. Aquele cara lá do PBL, ele era diferenciado. Tinha um cara meu do Paraná, eu esqueci o nome dele agora. Mas que o cara era excepcional, cara. Enquanto que os meus da estadual só eram bons, mas naquilo que eu passava para eles, né? Essa é a questão, eu acho que é o principal, assim,
Até entrei um pouco até... Você falou de doutor, né? Uhum. Muitas faculdades de método tradicional até... Hoje, tradicional é o que... acho que hoje é uma das únicas... São poucas as privadas que são tradicional. Poucas. É mais Poucas federal. não, né? Poucas não, tem muito. Tem muito ainda? É porque a gente vive no nosso, na nossa bolha. Mas tem Porque muitas. o que eu vejo ali de... Tem um amigos que fazem direito da Católica, na UBRA. Também não conheço. A privada que eu... Pelo menos aqui na nossa região de Porto Nacional Palmas, a que eu mais vejo é método Tradicional. ativo, né? Tradicional, ativo que eu vejo. No Tocantins, assim, tem Mas aqui na Interpac ainda, agronomia, enfermagem, acho que alguns são tradicionais. Os cursos são tradicionais. São A enfermagem tradicionais. agora que tá migrando pro PBL. Cara, esse negócio os caras eram doutor, tinham prioridade. Na pública tem muito disso. É isso que eu ia falar. Se você só é alguém se você é doutor. Sim. Os próprios alunos olham assim, vê assim o slide do professor, do mestre. Aí fala assim, mestre? Você é conhecimento? Fraco. Eu olhava desse jeito. Cara, isso pra mim é horrível. Isso pra mim não entra na cabeça, não. Tá bom que o cara pode ser um doutor, PhD, não sei o quê. Mas se ele não sabe dar aula, ele pra mim é a mesma coisa de nada. E quando você evolui nessa parte de mestrado, essas especializações, o pré-requisito é ser bom em pedagogia, pô. Na parte de pedagogia, né? De saber transmitir conhecimento para outros. Por que adianta um doutor, igual você tá falando, que não sabe transmitir o que ele sabe? Sim. Tem Que adianta? sentido não ser doutor. Bolsa e fora a questão de algumas vezes ultrapassado. Sei não, eu gosto muito da questão da metodologia ativa, que você fica buscando fontes renovadas, né? Fonte nova. Até os professores estimulam, é novo, é algo novo. E quando eu vou dar aula para alguém de algo que eu estudei em 1995 e meu mestrado foi em 2006, cara, eu vou lembrar só daquilo lá. Se eu não me atualizar constantemente, que aí depende do professor, tem professor que se atualiza realmente, mas tem outros que não, também não. Até a questão dos trabalhos que a gente acaba desenvolvendo, o pré-requisito ser inferior a 5 anos, né? Sim. Mais que isso eles não aceitam, né? Como citação, algo assim do tipo. Eu até tive uma experiência com uma pessoa bem próxima de mim que faz ciência da computação, que ela estuda na Federal, Fala na assim, minha na noiva. FT, estuda na FT, e ela teve mudança de professor e entrou um outro professor, doutor, tudo, numa matéria lá específica de tecnologia. E quando ele foi abrir o slide era de 2006, velho. Como que um professor da área de tecnologia, não tô falando nem medicina não, medicina às vezes muda pouca coisa, mas muda muito. Mas a tecnologia mudando toda hora. Como que um professor abre um slide de 2006, mano? Só se fosse para contar a história, né? A história da... Vou mostrar como Mas era não, lá em 2006. não, né? era pra ser algo mais atual. Sim. E ela veio reclamando com isso comigo e eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu já tive outros professores, eu estudei um tempo no IFTO e eu tive professores realmente muito bons, que eram doutores, mestres, mas eu tive outros que eram horríveis, eu só ficava xingando a gente na aula, e quando queria ir na aula não ia. Então assim, o que eu vejo de positivo da metodologia ativa é essa questão da gente ir atrás e ensinar a ir atrás. Às vezes a gente pega um artigo muito velho e compara com o novo, você vai ter diferença, né? E você ir atrás de fontes novas, a medicina está renovando a cada dia. A gente tem novos protocolos a cada dia, protocolo de cada doença, o guideline, né? Tem toda hora mudando. Então, eu acho que esse ponto é muito positivo para mim, a metodologia Tem ativa. os auxílios, né? A gente tem agora muito auxílio da inteligência artificial, adentrando muito na nossa área, né? A gente tem até uma colega da ITPAC que desenvolveu um projeto, né, de catarata, enfim, com a ajuda da inteligência artificial. A gente tem que também trazer isso pra gente, né? Para auxiliar, para desenvolver cada dia mais. A gente falando de doutores aí e tal, né, porque eu dava aula também, eu tinha muita dificuldade assim com os alunos da agronomia, questões de... É uma matéria que tem muita exata nela, né, muito cálculo matemático, física e tal, e os alunos tinham muita dificuldade, porque tiveram uma base muito ruim, isso aí é nítido. E aí uma vez eu trabalhava numa empresa e a gente trouxe um PhD em fertilidade dos solos lá da USP de São Paulo, Piracicaba, Dr. Ciro Rosolém. Eu trouxe ele na região que a gente atuava para fazer uma rodada de visita a clientes e o cara trazer a experiência dele na parte de fertilidade, uma coisa magnífica. A empresa faz um trabalho muito bom.
E eu trouxe ele e a gente rodando as fazendas, e aí eu conversava muito com ele essa questão de capacitação dos alunos lá do doutorado, né, que ele era do PhD e dava aula para os doutores. Eu falava que eu via muita dificuldade no aluno que entrava e tinha dificuldade em matemática básica, operações de divisão, multiplicação, é ridículo falar isso, né? E ele falava assim, mas você acha que isso é uma exclusividade aí da graduação? Eu, não é possível. Ele, rapaz, eu tenho aluno de doutorado que está apanhando para fazer uma regra de 3. É um aluno de doutorado, ele é aluno de doutorado. Eu passo pro cara com a recomendação é X litro por hectare e mando ele fazer um canteiro de teste. Ele não sabe converter e fazer. Aí eu pensando assim, meu Deus, ó, o doutor que vai dar aula para os mestres que vão dar aula para os graduados que vão dar... Daqui a pouco vai virar o que isso aí? Entendeu? Acho que eu não sei se o cérebro humano está atrofiando, se as coisas estão ficando muito fáceis e quando elas se tornam fácil, amolece quem está... A gente está falando do processo do PBL. Tem um lado positivo, ele te dá uma autonomia maior para estudar, ele te dá mais liberdade. A gente tem, na semana, pelo menos desde quando começou o curso, pelo menos um dia da semana a gente fica quase vago de aula nenhuma, né? Uma sexta-feira, uma segunda. Aí tem gente que fala, pô, a segunda-feira não tem nada. Aí eu fico, caralho, segunda-feira eu estudo o dia inteirinho que Deus deu pra tentar ver se compensa alguma coisa. E o cara fazendo medicina falando que tem um dia vago na semana. Enquanto a partir do sistema tradicional ele tem aula de manhã, de tarde, de noite, todo dia, sábado. Eu fiz, quando eu fazia agronomia, eu ficava numa casa e tinha mais 2 alunos de medicina. Cara, eles 2 não tinham vida, não. Não tinham vida. Eu ia pra biblioteca, dormia às vezes lá lendo um livro e tal, voltava, ia dormir, saía. Esses caras, bicho, era com livro 24 horas por dia embaixo do braço, lendo, estudando. Deixava de comer para estudar. Aí eu imaginava, meu Deus, muito pesada a carga do médico, viu? Aí eu vejo o nosso aqui, tranquilex. E isso está afrouxando o negócio. Está deixando o negócio fácil, os médicos estão se formando aí, qualquer um que liga um telejornal vê, né? Hoje com a gravação aqui do celular, toda hora tem médico falando merda, fazendo merda, e a população tá vendo. Olha o futuro da medicina. Se o sistema educacional, né? Não apertar mais, não cobrar mais, e a pessoa também tomar a responsabilidade de falar, eu vou mexer com vidas humanas, vai ter um problema gravíssimo nos próximos anos, bicho. Tanto é que, às vezes, quando a gente ia reclamar alguma coisa na coordenação sobre alguma coisa, a gente sempre falava, né? A gente não quer facilidade. A gente só tá achando que isso aqui tá sendo do jeito errado. Mas essa questão de facilidade, eu acho que tá piorando muito as coisas. Eu sou novo, nasci em 2003, eu não vi quase nada. O Diogo formou em que? 2010. 2010, eu tinha 7 anos. Mas assim, não, seja é um moço novo. Mas assim, eu vejo assim, o povo, não sei, pode ser nostalgia, mas o povo fala muito assim, questão dos profissionais de antigamente, né, serem mais capacitados do que muitos que a gente vê hoje, né, às vezes a gente lembra com, aquele doutor que fazia tudo aquilo, né, e hoje você vê alguns aí, acho que levantamento de São Paulo, sei quantos % não sabia medir, aferir pressão, outros não sabia identificar os primeiros sinais de infarto, né? E, tipo, cara, uma porcentagem muito alta, mais de 50%, sim, né? E, tipo assim, é indignante, né? Você ver um trem desse e realmente... E aí você vai confiar a sua vida, a vida do seu filho, dos seus pais para esse tipo de profissional. Mas aí, realmente, eu acho que é mais do profissional, da pessoa. Mas se o sistema educacional apertasse mais, eu acho que dava para extrair mais. Se não tivesse uma ordem, como uma OAB, algo assim do tipo você não vai competir com outras pessoas, você vai competir consigo mesmo. Tem um conhecimento mínimo que você tem que ter e você tem que passar naquela prova, seja prática. Eu ainda acho pouco. Você vai falar assim de competir consigo mesmo? Não é, cara. O mundo é competitivo entre pessoas. Tem pessoas que vão ser bons médicos e essas têm que ser médicos, e aqueles que são médio e ruins não podem ser médicos. E como eu estou falando médico, mas vale para qualquer profissão. Agrônomo, advogado, enfermeiro, todos. Tem pessoas que não têm qualificação, não têm vocação, não tem... E vai ser o quê? Qualquer outra coisa, menos aquilo. Não, eu tô falando, parece que é duro você falar isso, porque hoje não, mas se você tem um sonho, corra atrás e você pode. Tem gente que tem um sonho, mas vai correr atrás e não pode ser porque não tem capacitação para ser, e acabou. Dói falar? Dói, né, tadinho? Oh, meu Deus, eu queria tanto ser médico.
Você não estuda conforme, você não corre atrás, você não se esforça, você quer ser médico como, meu irmão? Não tem como. Então acabou. O mundo tem que ser assim. As cotas têm que ser eliminadas, as médias de entrada tem que ser 30 alunos com as melhores notas e ponto final. Se dos 30 o nego reprovou lá não sei quantas vezes, tá fora do curso. E acabou. Agora não, peraí, passa a mão na cabeça, traz aqui, dá uma nota para ele passar. Isso aí você tá cagando no sistema, você tá acabando com o negócio. Essa questão de cota eu não concordo. Eu não concordo. Porque eu concordo com a cota. Eu não concordo contigo. Porque tem várias pessoas boas que elas não têm educação, não teve educação. Não tiveram oportunidade. E aí você vai competir com alguém que o pai paga 4 mil na mensalidade de uma escola de ensino médio. 4 mil reais é quase uma mensalidade aqui. Metade da mensalidade. E a pessoa tem a condição, tem meio de estudo. Ao pobre, ele está concentrado no que vai comer na próxima refeição. E a pessoa, quando ela não tem pelo menos uma segurança alimentar, não tem uma segurança de moradia, ela vai pensar em estudo para quê? Só que a pessoa é inteligente, só que ela não tem as condições. Então, acho que nessa questão, você precisa... eu quero tirar a cota. Depois você primeiro nivela os estudos, nivela as condições, aí depois você consegue. Agora, por exemplo, entrou a questão de cota na residência. Aí eu discordo. Sou totalmente contra, porque você já está dentro da medicina, Todo mundo você sai teve a médico. mesma formação, você é um médico. Aí você vai dar cota pra quê? Quer dizer que você é negro, você é mais burro. Você é indígena, você é mais burro. Não, você é um médico, independente de ser branco, preto ou índio. Isso é um atestado de inferioridade que a pessoa... Quando eu digo, Axel, é porque assim, ó, você tem duas confusões que vão acontecer por conta da cota. Duas confusões grandes. Uma delas, que eu tiro porque tinha alunos nossos que entravam na cota, na agronomia. E eu, como professor da agronomia do curso, de uma disciplina X, eu tenho que ensinar de forma que todos compreendam. O cara que entrou pela cota, ele tem dificuldade? Maior que os demais colegas na sala? Depende. Não, então ele não precisa de cota. Se ele não tem dificuldade, ele não precisa da cota. O cara da cota tem mais dificuldade, por isso que ele entrou por cota, né? E o meu ensino vai ter que ser baseado por qual? Pelo melhor ou pelo pior? E o pior. Porque eu preciso que ele entenda, senão como é que ele vai evoluir? Adianta ele entrar e ele passar todos os semestres repetindo matemática básica? Que era uma disciplina que eu dava? Não adianta. Então eu vou basear a minha maneira de ensinar pelo pior. Logo o melhor vai ser prejudicado, porque não vou extrair dele o que poderia, né? Consequentemente eu tenho uma turma que já começou a ser defasada porque eu estou me baseando sempre pelo pior. No próximo semestre, pelo pior. No próximo semestre, pelo pior. A turma vai ser o quê? A média do pior. É ruim falar, é doloroso, porque, mas então ele não vai ter... Ou ele vai ter que entender que o mundo não é justo, o mundo, infelizmente, eu gostaria que fosse, como você falou, todo mundo tem um ensino básico de qualidade, mas não é realidade, nunca vai ser. Enquanto houver estados que tem pessoas lá que fazem o que fazem, a gente não vai entrar nesse demérito, nunca vai ser. Então, se você quer que o seu filho seja melhor, você não teve condição, você não teve como... Eu venho de família muito humilde, meu pai não teve estudo praticamente, minha mãe que sempre foi uma guerreira. Nunca tivemos dinheiro para estudar em escola particular, nunca tivemos nenhuma regalia que você imaginar. Eu entrei na federal sem cota, entrei sem bolsa, entrei porque a minha mãe sempre foi uma psicopata para estudar. Ela entendeu muito bem que se ela seguisse como ela foi criada, provavelmente a gente ia ser uns merda. Então ela botou no 12 para ser melhor do que ela foi. E com toda a dificuldade. Eu tinha professores péssimos. A minha mãe vinha e fazia um contraponto, me botava para fazer um outro negócio. Tinha uma amiga dela, que ela é até filha da minha madrinha, chama Marisa. Ela. A minha mãe, em conteúdos que ela tinha problema, que ela não sabia, ela me botava para estudar com essa menina, que já era uma moça que estava um pouco mais estudando. E aí, cara, eu ficava ali, meu Deus, difícil, sofrido e tal. Eu fui morar em Brasília para uma família, para minha mãe, que praticamente foi quem me sustentou sozinha. Graças a Deus a gente teve a ajuda de uma tia minha que morava lá, me dava um baita de suporte, tia, te amo, tia Orcília. E me ajudou demais, porque se fosse depender só de o meu esforço, eu era fraco para isso. Por quê? É igual você falou, entre comer, entre ter uma qualidadezinha mínima, eu preferia do que estudar. Mas minha mãe, muito pelo contrário, falava, não vai, não deixa, vai estudar. E isso foi despertando em mim um senso de vontade de ir além, entendeu? Então não foi por conta das dificuldades que eu passei. E tive colegas, eu tenho um exemplo de um amigo meu, chama Alex.
Esse para mim é mais do que qualquer outro exemplo. Eu não vou falar mais da história dele porque ela é bem triste, mas o cara, bicho, tinha tudo para não ser nada. E hoje, se você pesquisa, se a gente conhecer ele, um dia eu queria até, quem sabe, trazer esse aqui, você vai ver o que é pessoa diferente. Superação. Superação. Fala para ele de cota, pra você ver. Você vai ver o homem mais revoltado do mundo com cota. Porque passou pela dificuldade, venceu a dificuldade e tá aí para mostrar. Pegou os próprios irmãos que também não tiveram oportunidade, começou a botar cada um no eixo, porque ele foi uma referência para eles e ele não teve referência. Porque se eu dissesse, mas alguém tem que ser uma base para dar uma referência. Ele não teve. Inclusive ele era ele era a minha referência. Um cara da minha idade estudava comigo no colégio agrícola. Ele inscreveu a gente no... Eu falo isso aí muito porque, na época, a internet era um trem que estava começando. Ninguém entendia o que era porra de internet. Você se matricular numa universidade igual na UNB, ou você tinha que ligar lá, agendar um horário para você ir preencher um formulário, ou mandar e-mail. Aí o e-mail? Que diabo é e-mail? Esse cara, naquela época, já mandava e-mail, disparava pro mundo inteiro. Ele me levava lá para a sala de informática, abria aqui eu não lembro qual era o e-mail lá, cara. Ele mandava, ia me cadastrando, eu e ele. Eu falava que moleque diferente, velho, pra época, assim, entendeu? É o bicho mais estranho que você vai conhecer. Mais estranho, esse cara é aquele cara, entendeu? Então, cota tem o viés que seria interessante, mas ela acaba desmanchando o sistema inteiro, entendeu? Você desnivela a turma, igual eu já falei. Você não faz com que os ruins sejam melhor, mas é porque é duro falar que hoje alguns não vão ser ou não podem ser. Mas é a realidade, entendeu? A gente tem exemplos de amigos nossos que vão ser médicos. Vocês não concordam? Sim. E eles merecem ser médicos? Não. Mas eles têm dinheiro para pagar e tal, o pai, não sei o que, não sei o que. Esses caras, o sistema devia filtrar eles, parar eles. E era assim que funcionava antigamente. Você podia ter o cara, seu pai ser o melhor fazendeiro, produtor, o que fosse. Se você não fosse bom, você não formava para ser um advogado e ponto final. Você era retirado daquela universidade, porque a cobrança era real, entendeu? Hoje ela não é mais. Chegou um ponto lá na UEG que vinha uma galera final de ano lá para mim fazer umas entrevistas, porque eu reprovava demais, o problema era eu, o problema é você. Você sabe que hoje você tem que ter no mínimo umas 70% de aprovação, aí foi subindo para 80%, foi subindo para 90%, até que subiu no momento e falou, hoje você não pode reprovar mais ninguém, não. Como que eu não posso reprovar? Porque o governo aí tá apertando, a gente tem que dar oportunidade. Eu vou dar oportunidade para uma pessoa que não sabe fazer uma regra de 3, moço. Eu tinha uma turma de 90 e pouco lá que eu dava física aplicada, acho que era, ou era matemática, sei lá, com uma disciplina que eu nem lembro, mas que era pesada, sabe, a conta. De 90 e poucos alunos só passaram 2. E um porque ele era fera e a outra porque era namorada dele, ele jogou ela no eixo e fez ela virar gente. Isso é realidade. Você entendeu? Ensino tradicional. Aí eles vinham falar pra mim que eu era doido, eu era psicopata, eu reprovava muito. Não era eu que reprovava não, era o cara que não tinha aptidão para aquilo. Você tentar ensinar para um cara o teorema de Pasteur na irrigação e drenagem, a dinâmica de fluido, sendo que ele não sabe regra de 3. Então, é igual ensinar um macaco a falar, pô. Aí eu acho que entra nessa questão do PBL ser muito bom. Sim. Porque é o seguinte, eu não vou nivelar pelos fracos. E eu, com um bom aluno, eu posso estudar no nível que eu estou, eu posso estudar num bom nível. Sim. O aluno fraco, ele está estudando no nível dele, são ensinos separados. Então é uma qualidade mesmo. Você puxa a régua. Sim. Aí é onde os bons vão ser bons, entendeu? Médico meia boca não vai sobreviver num sistema bom, um sistema que cobra, onde os médicos que estão acima de nós ali ensinando são top. Esses caras, eles têm que ter autonomia. E aí você vai dizer, mas às vezes vai ter ideologias empregadas, vai ter puxação de saco, e é a vida, velho. Quando você estiver trabalhando vai ser igual, vai ter hospital que você vai que é top, vai ter hospital que você vai que... Até mesmo eu acho um exemplo, né, que essa faculdade nos proporciona, o tal do ócio. Ele joga uma simulação ali que pode acontecer na vida real e você tem que chegar lá e você tem que demonstrar que você sabe, tem passo a passo a ser seguido. Se você não fizer aquele tutorial que eles te cobram, você não é aprovado, você fica deficitário naquele tipo de situação da vida real, né, que eles tentam nos colocar.
Então eu acho bastante interessante. É polêmico, na verdade. Né? Então a gente... Vamos finalizar? Vamos finalizar? Então é isso, galera. Muito Então, obrigado. só fazendo um resuminho aqui. Sistema tradicional, Positivo. ponto positivo do sistema tradicional. Quando tem um professor bom, né? Você passa um bom conteúdo. E quando o aluno busca, quando o aluno quando o aluno tem facilidade em aprender ouvindo e vendo, né? Assim, o professor fazendo. E o sistema metodologia ativa, ponto positivo é a questão do aluno ir atrás, saber buscar boas referências. E ponto negativo é quando a gente tem uma instrução, quando o aluno não quer, né? Então, deixe seu comentário, o que você acha? Qual a sua opinião? A gente entrou aqui nesse ramo das cotas aqui, mas a gente vai deixar isso aí para outro dia. A gente vai falar só disso. Eu não sei ainda a minha opinião, eu concordo com o Axel, concordo com o Diogo, mas e aí, você? O que você acha sobre sistema de ensino? Você já teve alguma experiência com o sistema de ensino tradicional? Acho que todo mundo já teve tradicional, né? Mas com metodologia ativa, você teve alguma experiência? Então o Diogo falou essa questão do... Às vezes a gente tem um dia livre, né, lá na agenda. E eu gostava de mandar meus horários pros meus pais, né? Porque o pai, não é porque eu tô livre aqui que eu não tenho nada pra fazer, não. Não vai arrumar nada aí, não. Eu tenho que estudar o dia todinho. Mas é porque às vezes fica vago lá e não tem que ir na faculdade. Mas estudar, a gente tem que continuar estudando. Então deixe seu comentário, seu like. Não se esqueça de inscrever, de nos seguir nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, Dose Certa LTDA. Surgiram temas, né? Surgiram temas nos comentários. Deixa o joinha. Tem TikTok, YouTube é o que a gente tá aqui, né? E é o seguinte, se você quer que a gente traga convidados pra cá, você se inscreve aqui, ó. A gente tem que ter um mínimo de 50 inscritos pra gente começar ao vivo e trazer os convidados pra cá. Então a sua ajuda vai ser essencial. Então, é fundamental. Se inscreve. Você viu que a gente preparou um cenáriozinho, né? Ó, uma mesinha. Deixar mais agradável. Legal, tá legal. Vamos ver, pessoal. a gente, Monster. Tchau, tchau. Tchau.